Saudações, torcedores do Denver Broncos, sejam muito bem-vindos a mais um Mile High Brasil Talk. Hoje aí estamos recebendo a fera Felipe Vieira, uma das mentes geniais aí por trás do trabalho brilhante do On The Clock, faz aquele guia maravilhoso que nossa audiência do Mile High Brasil aqui já é fã de carteirinha daquele guia fantástico aí para o draft. Onde mais a galera pode te encontrar, Felipe? Seja bem-vindo, obrigado por participar do My Brasil Talk. Vamos fazer esse bate-papo aqui bem bacana. Salve, boa noite todo mundo. Principalmente ali no Twitter, eu diria no Lipe Vieira, @Lipe Vieira. Acho que é o lugar que eu mais estou ativo aí nas redes sociais. Instagram aí, esquece, nem entro no Instagram. Faz 3 meses que eu não posto uma foto, então Instagram não vai achar nada. Então lá no Twitter me acha bastante e muito no ontheclock.com.br. É óbvio, junto com o Deivão lá também, que estão conhecidos de vocês. O Davis, velho conhecido da casa aí. E para bater esse papo com o Felipe aí, recebo também Júlio. Seja bem-vindo, Júlio. Obrigado pela participação. Nada, obrigado a você. Obrigado o Felipe aí por aceitar o nosso convite aí. Vamos conversar um pouquinho aí. É isso aí, seja bem-vindo também, William. Obrigado pela participação. Obrigado você, obrigado a todo mundo que vai assistir esse vídeo, né? Também obrigado ao Felipe por ter participado, é um cara que eu admiro muito, então é muito legal estar aqui participando dessa entrevista com ele. O William é grande fã do On The Clock aí. Bom, Felipão, sem mais delongas, vamos já começar endereçando aí o elefante na sala. Nessa off-season aí, o Broncos fez um barulho Não falando enorme de aí. Super Bowl 50, tá tudo certo, cara. O Broncos fez um movimento aí bastante estrondoso, né? Uma trade blockbuster aí, que traz pra gente recordações ruins de Super Bowl, inclusive, mas agora ele veste azul e laranja aí. Trouxemos Russell Wilson, né, para jogar aí, ser o QB titular do Denver Broncos, né? Você acha que com esse movimento aí, qual é a elevação que você vê acontecendo aí para o Denver Broncos em termos de divisão, né? Assim, a gente sabe que a AFC West talvez seja aí a divisão mais difícil desse ano, né? Podemos falar em AFC, podemos falar em divisão, e também, já aproveitando um 2 em 1 aí, queria saber o que você achou dos termos da troca, né? A princípio, ter o seu quarterback da franquia aí nunca é caro demais, né? Eu já começo por esse princípio. Então, Russell Wilson é óbvio que todo mundo sabe que é um quarterback da primeira prateleira ali. Então, foi caro no sentido de teve que pagar pelo Russell Wilson? Sim, mas é assim que você compra um item de grande valor. Não adianta você chegar lá na Dolce Gabbana com R$ 10 e falar, pô, quero comprar aqui. Não vai, não adianta. Então, 2 primeiras, 2 segundas, jogadores envolvidos ali, no offense, acho que teve mais uma quarta, uma quinta, não sei, alguma coisa assim. Teve o Shelby Mas eu acho Harris, teve Drew Locke. o Harris, o Drew Locke, né? Drew Locke, eu acho que foi o troco da bala, né? Nada, sinceramente. Mas eu acho que tá completamente justo, né? Completamente justo. Jogador do nível do Russell Wilson se faz com que os Broncos disputem essa divisão agora. Sem o Russell Wilson, sinceramente, não via a menor condição de fazer qualquer barulho ali, ameaçar, qualquer sinal de ameaça na divisão. Agora tem. Não acho que é o favorito da divisão, mas eu acho que compete. E daí eu acho que aí é o grande ponto que nos esportes de alto nível eu acho que você tem que brigar para competir de igual para igual. Se você vai ganhar ou não, a gente não sabe, porque esporte no futebol americano é uma bola que era interceptação, vira touchdown para o outro lado. Então a gente nunca sabe. Mas você tem que chegar lá para competir. Eu acho que agora os Broncos têm capacidade para isso. Então, de forma geral, gostei bastante aí da troca assim, para Denver. Felipe, você falou de competição e etc, mas você tem alguma expectativa para esse time do Denver Broncos? Já pode entrar no bonde da ilusão? Ou... Cara, eu acho que
o torcedor é lógico que está empolgado, né? Não tem como. Eu imagino como vocês estão. Aqui eu acompanho muito o Panthers, né? E aí no grupo do Panthers Brasil, com o Baker Mayfield, o torcedor já tá. Não, agora vai dar bom, vai melhorar, a situação vai melhorar. Então, assim, de Baker para Russell Wilson tem um caminhão de distância. Então é óbvio que vocês têm que estar iludidos. O torcedor tem que se iludir, cara. Senão, pô, pelo amor de Deus, tem que chegar pensando que vai para o Super Bowl. Acho que é um time com capacidade de você sonhar assim. Eu, colocando no meu papel de analista, não é o meu principal time que eu vou colocar ali como o favorito a ir para o Super Bowl na AFC. Eu acho, por exemplo, os Bills, eu acho que eles estão aí um passo na frente de todo mundo na AFC. De todo mundo, inclusive dos Chiefs. E aí, é lógico, se tem ali na divisão, que eu acho que vai ter muito chumbo trocado ali dentro da divisão. E não sei para quem que vai sobrar, né? Mas certamente vai sobrar para alguém, não tenha dúvidas, porque não vai passar os 4. É muito improvável, né? Felipe, além do Russell Wilson, né, que veio, sobre os reforços que Denver fez na off-season, né? Trouxe o Randy Gregory, K'Waun Williams, DJ Jones. Você acha que, tirando o Russell, assim, com esses nomes, eles realmente acrescentam ao elenco, assim, alguma coisa? Cara, eu gosto bastante do Randy Gregory. É lógico que a gente sabe aí que é um jogador que tem seus problemas em ficar em campo, né, nas últimas temporadas. Mas eu acho que é um cara que ele vem para agregar. Eu não sei até que ponto que faz com que essa defesa mude muito o patamar, assim. Acho que essa defesa não é comparável ao que foi algumas temporadas atrás. Mas eu acho que sim, é um ponto que são 3 jogadores que eu acho que ajudam o time de forma geral. Não são, nenhum dos 3 estão ali no topo da posição, mas são bons jogadores, sim. Eu acho que foram bons valores, inclusive, para todos. Então, agrega, sim, melhora o time, sem dúvidas. Mas aí também ter um pouquinho de calma aí, porque eu já vi torcedor empolgado demais. Com essa linha defensiva agora, calma. É uma boa linha defensiva, uma boa defesa. Não sei se é uma defesa ali de elite, de primeira prateleira, né? Eram as peças que realmente faltavam, né? Um slot corner, depois saiu o Callahan, mais um apressador de passe ali, mais um edge, era importante. Trouxeram, né? Vamos ver se, principalmente o Randy Gregory, né? O pessoal que já sabe, eu sou um grande fã de Nebraska, então eu acompanhei ele muito de perto e ele realmente tem seus probleminhas extra-campo. Falando em problemas, né? Recentemente aí a gente teve mais um problema no roster aí com a perda do Tim Patrick, né? Uma grande perda aí. O Tim Patrick, que era um cara que vinha fazendo anos bacanas, né? E agora finalmente ia ter um quarterback para chamar de seu. Se lesionou, né? Então eu queria ver com o Felipe aí quem que você acha, né? Que pode ser o wide receiver para assumir essa responsabilidade, tá dentro do roster, tem que buscar fora. Como é que você enxerga essa situação? Eu acho que a resposta está dentro do roster. Nesse caso aí de Denver, você nunca é legal lesionar algum jogador, mas eu acho que a posição de wide receiver talvez fosse a que tinha maior profundidade ali no elenco dos Broncos. Eu gostava bastante do Tim Patrick, já tive debates assim, que eu não sei nem por que eu entrei nesse tipo de debate para defender o Tim Patrick na temporada passada, draft. Eu falei, cara, mas assiste o jogo, ele é bom jogador, comparando com outros wide receivers da liga. Eu falei, não, ele é melhor que fulano e tal. Então eu gosto muito do Tim Patrick, mas vou te falar, eu gosto muito de um outro jogador que está no roster, ainda não teve a oportunidade de engatar uma sequência por conta de lesões, que é o KJ Hamler. Uhum.
Era um jogador que eu gostava demais dele lá em Penn State. É um cara que eu acho que teve muito azar ainda com as lesões, mas ele ainda é muito jovem, né? Então já se esperava isso, assim, do Hamler quando ele foi para o draft de, talvez ele não vá produzir do jeito que a gente espera no primeiro ano, mas calma que ele vai se desenvolver como um bom wide receiver. E agora ele tendo um pouquinho mais de oportunidades para isso, ficando saudável, né? Porque na temporada passada acho que se machucou na semana 4, semana 3, alguma coisa nesse sentido, foi bem no começo. Eu acho que ele entra aí nesse slotzinho e vai produzir bem. Eu tenho bastante expectativa com ele, porque era um dos meus wide receivers, não digo sleepers, né? Porque ele foi top 50 no draft. Uhum. Mas era um dos mas eu acho que ele não era tão falado quanto deveria, assim. Então eu gosto bastante do Hamler, tô com uma expectativa positiva para ele aí. Inclusive, eu acho que tem poucas ligas de fantasy que eu jogo de Dynasty que eu não tenho KJ Hamler no meu time. Então, assim, a expectativa de dar certo aí também, eu colher um pouquinho do benefício. Ele deu uma declaração essa semana também que passou, numa entrevista aí, que ele estava com problemas psicológicos também, né? Não estava com o mental também 100% nas últimas temporadas, né? Agora, essa off-season, ele disse aí que ele procurou a ajuda necessária e aparentemente ele consertou também esse lado, né? Só para fazer um adendo aí. Eu ia comentar só que o KJ Hamler, quando ele jogou sempre muito bem. Eu não lembro de um jogo ruim dele quando ele jogou no Denver Broncos. E uma coisa de bastidor que falam que ele é um cara muito bom de grupo, assim, todo mundo gosta muito dele. Ele é um cara que diz que é divertido, agrega muito ali, todo mundo. Ele é um cara que agrega pro time. Tem uma questão com ele que ele tem muitos drops, né? A taxa de drops dele é relativamente alta, assim. Então, acho que ele talvez até. E eu sinceramente acho que drop é uma estatística muito mental também, trazendo essa parte aí, talvez seja um ponto aí do jogo que naturalmente vai evoluir na temporada. Eu acho drop talvez uma das estatísticas mais superestimadas da NFL. Eu acho que tem anos que wide receivers, lógico, a gente tem exceções de Larry Fitzgerald da vida que não dropam nunca nada, né? Tem a carreira inteira do cara, mas a gente tem casos de excelentes wide receivers que têm taxas de drops altas e nem por isso o cara deixa de ser bom jogador. Acho que o Deebo Samuel, por exemplo, na temporada passada teve uma taxa de drop alta pra caramba, mas pô, olha o quão importante ele foi pro time dele, sabe? Então, eu acho que tem gente que fala, não, mas taxa de drops dele, dropa muita bola, não sei o quê. Acho que é só ter oportunidade que eu acho que ele deve produzir, sim. Maravilha. Julião, manda bala. Opa. Vou falar o seguinte, que não no último draft, né, no penúltimo draft, né, o Denver teve um elogiado, né, uma classe de draft elogiada, né, principalmente com as duas primeiras escolhas, né, o Patrick Surtain, o Javonte Williams, olha, o cara já empolgou já. Então, a gente teve uma classe muito elogiada, e a última, a gente não teve a escolha de primeira rodada, né, nesse momento a gente ficou assistindo os highlights do Russell Wilson, mas a gente teve muitas escolhas aí. Queria perguntar para você, Felipe, o que você achou das escolhas do draft desse ano, do último, se você teve alguma escolha favorita, e falasse um pouco mais dos jogadores, para quem que a gente ainda não viu eles ainda atuando pelo Denver, né? Quais são as expectativas que a gente pode ter desses jogadores? Se você já tem algum preferido, assim. Cara, falando de 2021, era um draft que eu talvez tenha sido um dos meus favoritos mesmo. O Patrick Surtain era meu cornerback 1, inclusive pegamos o J.C. Horn, né, na frente. O J.C. Horn não era o meu... Foi uma escolha um tanto engraçada, né, para quem assistia na live, porque eu queria o Justin Fields na época.
e ainda pegaram o J.C. Horn, que sequer era o meu cornerback 1, e era o Surtain. Gostava muito do Quinn Manners também. O Javonte Williams eu também era bastante fã. Então, assim, de forma geral, foi uma classe que eu curti muito. Agora, já posso entrar em 2022 ou não? Já. Tá, né? Na bola. De 2022, eu confesso que assim, eu tenho visto boas notícias em relação à classe, né? No training camp, da gente elogiando alguns jogadores, mas aqui eu não posso ser o engenheiro de obra pronta e falar, não, eu gostava, esse jogador eu adorava. Não era o caso. Então, tivemos algumas escolhas aí que eu meio que cocei um pouco a cabeça, até algumas boas escolhas que eu acho um pouquinho mais ali no começo, mas nenhuma que eu olhei assim e falei, nossa, que estilo aqui dos Broncos nessa escolha. E algumas outras eu realmente não gostava assim do jogador, ou não tinha visto o tape direito do cara, né? Porque tivemos alguns jogadores ali que a gente não tinha tape. Então, a primeira impressão ali era de uma classe um pouco inferior, assim, pelo menos na minha análise. Na questão de estilo, né? Até no caso, a nossa primeira escolha, que foi o Nick Bonito, no final da segunda, a gente, no caso, tinha medo dele sair antes, assim, você acha que, no caso, ele se enquadraria como estilo, nem ele, assim? Eu tinha ele como jogador 54 da nossa board, não The Clock, né? Eu acho que ele estava mais ou menos por ali, então, acho que ele foi na escolha 64, né? 64, isso. Então, assim, para mim foi uma boa escolha, um bom valor. Pensando nos Broncos, eu acho que se eu tivesse fazendo a board ali dos Broncos, para os Broncos, o Nick Bonito estaria mais alto, né, na board geral, porque a gente faz uma board pensando em todos os esquemas possíveis. Então, óbvio que quando a gente vai fazer uma board para um time, a gente já vai descartando um jogador aqui, esse ali não tem necessidade, isso aqui não encaixa no nosso sistema. Então ele estaria mais alto, porque o encaixe dele eu acho que é realmente muito bom assim, para os Broncos. Mas eu acho que o valor ali do jogador para a pick, acho que estava mais ou menos por ali, né? Talvez um pouquinho antes, mas nada assim que eu falo, nossa, olha um estilozaço aqui dos Broncos. Uma boa pick, foi a pick que eu mais gostei, inclusive, dos Broncos. Acho que começou bem. E aí tivemos algumas outras ali que a gente vai chegar nelas. Mas eu acho que é um cara com um atleticismo espetacular. Aliás, foi meio que um padrão dessa classe de 2022, assim, não só dos Broncos, mas de todo mundo. Então, às vezes a gente vê muito torcedor falando, pô, mas olha como você fala mal da classe do meu time, jogadores super atléticos, só que quase todos os outros também eram, então, nossa, se destacou por conta disso. Miraram muito no Haas, né, esse ano. Foi muito. E eu acho que a classe, de forma geral, assim mesmo, né? Não sei se que deram na água dos jogadores ali no Combine, que todo mundo começou a correr rápido, mas foi uma classe que, atleticamente falando, a gente chegou a ter esse debate lá no On The Clock, atleticamente falando, talvez tenha sido a melhor classe de todos os tempos. Né? Então, olhando ali Combine, tempos e tudo mais, sem dúvida foi. Então, os torcedores que se apegam a isso ali, mas a classe do meu time foi muito atlética, tem que levar em consideração que era quase impossível não ser, sabe? Exatamente. Falando do restante da classe, né, Felipe? Tem alguns nomes aí que, por enquanto, né, a gente teve aí 10 dias, 10 treinamentos aí de training camp. Vamos entrar na reta final para a pré-temporada e alguns nomes têm chamado a atenção, né? Um particular que eu gosto bastante, mas talvez tenha sido um reachzinho, que é o Greg Dulcich, né, o tight-end. Damari Mattis é um corner que a hype dele vem crescendo, né? Ele treinou muito bem nessa semana que passou. O próprio Montreal Washington, né, que é um cara que ninguém conhecia, tivemos que fazer uma boa busca aí para conhecer quem era Montreal Washington. Tem se mostrado
que pode ser aproveitado também como receiver, não só como retornador. E aí o Eyoma, o Azurik, que já chama atenção pelo nome, já, e é um cara que pode entrar muito bem nessa DL, né? Então, queria ver sobre esses jogadores em específico aí, qual foi o seu sentimento na hora da pique, o que você consegue projetar em termos aí de talento também deles. Eu gosto do Greg Dulcich, eu acho que talvez não teria selecionado ele ali, né? Acho que foi no começo da terceira, né? Talvez esperaria um pouquinho mais para pegá-lo, mas acho que é um bom jogador, inclusive acho que saíram alguns outros tight ends de nível inferior ao do City no draft, então na frente dele, né, no caso. Então é um jogador que eu gosto, é um cara que quando eu fiz o report dele, antes de fazer, na verdade, eu acabei assistindo muito o CLA na temporada e eu já falava bastante do City. Eu cheguei a ver o vídeo ali dos Broncos, né? O War Room, e o Peyton realmente estava empolgadíssimo com o City, falando em pegá-lo até na 64. Nossa, se sobrar a gente pega. Pô, mas o Nick Bonito também tá, oh meu Deus, que espetáculo. Aí que o torcedor sai empolgadão mesmo. Então, eu gosto da escolha, eu acho que tinham valores melhores disponíveis ali, mas talvez não fossem jogadores que os Broncos estavam de olho, assim, né? Deixa para depois, ou a gente tem a resposta no roster, não precisa gastar com isso. Apesar que o do City já tendo o Quake Bunan, que era um outro talento que eu gostava no draft também. Não sei se era uma necessidade tão grande assim, mas enfim, não dá para torcer contra o do City também, né? Porque cabelo espetacular dele. E os outros, o Damari Metz, cara, é um jogador que quando eu tava fazendo a análise dele, acho que eu cheguei a mandar pro Davis isso, eu falei, cara, o Damari Metz é um bom jogador que ele ainda não se encontrou. Ele tem um atleticismo legal, inclusive acabei sendo surpreendido porque o atleticismo dele no Combine foi espetacular. Não achei que ele tinha tudo isso para mostrar. Tomou da água lá, hein? Esse foi um dos que tomou, certamente. Mas eu acho que ele ainda precisa de desenvolvimento, assim. Acho que se ele tivesse sido bem desenvolvido no college, talvez ele tivesse um hype maior, porque eu achei que faltavam coisas um pouco mais básicas assim, para ele, sabe? Então, acho que foi uma aposta, talvez, pensando nisso de, estão treinando esse cara errado. Se a gente colocar ele no caminho certo aqui, ou explicar algumas coisas, treinar algumas coisas um pouco mais básicas, talvez ele dispare, né? Mas aí a gente não pode ficar nessa de, é simples fazer treinar esse tipo de coisa aqui com o cara, porque a gente não sabe se o treinador está passando para isso ou não, como que ele responde aos treinamentos e tudo mais. Então ele acabou ficando mais baixo ali na nossa board do que os Broncos pegaram. E aí o Montrell Washington era um cara que eu não tinha tape, e aí já ficou meio que nessa parada do, putz, não sei, aí já fica um valor meio que na hora você acaba não gostando tanto, né? E o Eyoma, o Azurik, você acha que é um cara que pode chegar nessa DL aí e contribuir logo de cara, ou você acha que ele também precisa de um pouquinho mais de trabalho? Eu não sei se ele precisa de trabalho, na verdade, porque já é um cara um pouco mais avançado aí, né, de tempo de college. Acho que faltava um pouquinho mais de talento nele, assim, sinceramente. Eu não me empolguei muito com o Azurik, assim. Então, nem acho que era uma questão de falta desenvolver aqui, porque eu não consegui enxergar muitas ferramentas nele. Então, essa daí foi uma que eu falei, putz, não gostei. Mas eu vi que ele tá treinando aí, né, no time titular, aí talvez queima a minha língua. E falando em treinos, né, a gente falou sobre as picks que a gente fez do draft, mas teve um jogador não draftado que tá chamando atenção nos treinamentos, que é o Christopher Allen, né, de Alabama.
Eu queria saber, Felipe, se você fez uma avaliação desse jogador, se você acha que ele é um jogador que a gente pode contar com ele no 53, se você acha que ele faria pelo menos o roster aí para compor o time. É uma curiosidade mesmo, porque é um jogador que eu mesmo não conhecia muito bem, e eu achei interessante quando o pessoal começou a dizer que ele começou a treinar bem. Ele veio eu vou te voltando de falar. lesão também, né? Eu acho. É, Ele tá começando a treinar agora. E é o undrafted mais bem pago que a gente deu nessa classe, né? Então isso também chama atenção, né? eu vou te falar. O Christopher Allen é um jogador que passou completamente batido assim no nosso processo, né, do draft, porque ele não jogou a temporada de 2021, basicamente. Então, quando um cara passa aqui sem jogar, e vamos ser sinceros, em 2020 que ele jogou, ele não foi titular, então ele só entrava ali na rotação, você meio que passa despercebido, assim. Uhum. Eu acabei indo dar uma olhada no Christopher Allen depois que você me mandaram a pauta. Falei, peraí, deixa eu tentar relembrar aqui que jogador que é o Allen, porque sinceramente tinha passado completamente batido por mim. E eu acho que ele é um jogador que, olhando ali o pouco que eu olhei dele, ele realmente era para ter sido undrafted, sabe? Acho que ele teve um jogo muito bom ali contra a LSU, depois ali no final da temporada de 2020. Então, não sei, assim, cara, eu sinceramente, passando assim, pelo que eu vi dele, não tenha me chamado muita atenção, a não ser esse jogo contra a LSU. Foi um jogo que ele jogou um pouquinho mais, teve quase 50 snaps aí, né, na partida. Talvez faltou um pouquinho mais dele tendo essa sequência de snaps mesmo, porque nunca foi, né, do Christopher Allen durante a carreira dele inteira, né? Acho que foi um dos jogos que ele mais jogou contra a LSU ali, e LSU, acho que Auburn, se não estou enganado, ele também jogou algo próximo disso aí, uns 50 snaps. E eu acho que ele foi bem nesse jogo, mas quando ele entrava ali na rotação, não me chamava atenção. Tanto é que naquela temporada ali, ele teve 3 sacks e meio durante a 2020 tudo, né? E meio que foi a melhor temporada dele, assim, disparado mesmo, sabe? Então, ficando ali na rotação, em Alabama, é difícil ganhar snap, né? Então, talvez aí agora, com uma chance maior agora que ele está tendo no training camp, jogando ali, provavelmente, né, não sei, mas provavelmente ele deve estar jogando com os third strings, second strings, e aí ganhando um pouquinho mais de snap, começar a mostrar, mas olhando aqui, se ele fizer o roster, talvez seja aquele cara para ficar inativo no domingo, sabe? Uhum. Talvez o Allen aí seja os óculos azul e laranja vestidos aí para observar ele, junto com o dinheiro do undrafted e o carimbo de Alabama ali, que tá fazendo a hype dele dar uma subida aí, né? E eu vou te falar, tem todos os anos tem jogadores assim que undrafted, nossa, tá treinando bem demais, não sei o que, vai surpreender. Aí você fica um mês de agosto inteiro debatendo esse cara. Aí chega setembro inativo, aí chega outubro inativo e você nunca mais volta a falar do cara. Indo agora para a parte da comissão técnica, até um ponto que a gente tem dúvida, né? Porque a gente está com uma comissão nova, com Nathaniel Hackett como head coach, ele que é ex-coordenador ofensivo do Packers. Assim, sobre ele, assim, qual a sua visão sobre ele? Se você gosta do trabalho dele, se você acha que ele tem chance de ter sucesso como head coach na liga? Eu vou te falar, eu gosto do Hackett, não acho que ele vai trazer nada revolucionário, assim, nas partes táticas do jogo, mas eu gosto da forma como ele trata os jogadores, a forma como ele dá entrevista.
Eu acho que talvez ele seja mais um cara de gestor de grupo, assim, do que aquele, esse é o gênio do futebol americano. Talvez ele não vá trazer nada muito diferente, não. Mas talvez o head coach, hoje em dia, seja mais importante você ser um bom gestor de grupos do que você ser o gênio do X and O's e não saber lidar muito bem com as suas estrelas. Então, eu gosto dele, eu gosto das entrevistas dele, acho um cara divertido, um cara inteligente, mas não acho que ele vá revolucionar nada. Talvez ele vá fazer o simples bem feito, assim. A gente tem visto aí essas ações de gestor dele aí, inclusive essa semana teve a primeira briga, entre aspas, no training camp lá, e ele tirou os dois para fora, né, conversou, tal, trouxe os caras na frente do time inteiro, mandou os caras darem um abraço, e ele foi lá também, deu um abraço junto. O cara é carinho por toda parte. Parece mãe e pai, né? Ó, veste a camisa da reconciliação. Exato. Fez os caras se abraçarem na frente do time inteiro, né? Então, uma coisa que ele vai trazer diferente, né? Além da atitude, né, Felipe? Também acho que ele não vai ser aí o próximo Sean McVay da vida, aí, como todo mundo busca, né? Mas ele muda, né, o esquema de ataque, aí, principalmente para o outside zone, né? Então, se você pudesse entrar um pouquinho nos detalhes, né, do que é um ataque outside zone, quais são as principais diferenças de um ataque, né, de outra maneira, por favor. A gente tem, acho que pensando aqui, a gente está falando mais em jogo terrestre, né? Quando a gente está falando em outside zone e gap, ou inside zone. Outside zone nada mais é do que aquela corrida meio que a lateral, quando a linha inteira se move quase que para o mesmo caminho, né? Para a mesma direção. E daí é lógico, vai depender se ele vai ter algum jogador na frente dele, como que o OL vai reagir, se ele vai pro linebacker, pro segundo nível, se ele estiver descoberto, não estiver na frente dele. Mas é basicamente assim, como que é um outside zone, você vê a linha ofensiva, vai todo mundo para lá, acho que é o primeiro passo para você identificar o outside zone. Não acho que vai mudar muita coisa, sendo bem sincero, porque o time dos Broncos, eles já correram muito em zona na temporada passada, né? Acho que foi, e aí não só outside, mas como inside também, mas por zona, eles correram mais por zona do que por gap. Então, assim... Foi uma das maiores porcentagens, acho que por zona, se não me engano. Não acho que muda muito, assim, em relação a que vai acontecer agora com os nossos running backs, né? O Javonte Williams, o Melvin Gordon, porque eles já estão acostumados, né? O Williams, inclusive, corria bem mais em zona no college também. O Melvin Gordon, ele tinha um negócio de correr mais em gap antes, né? Lá no college ele corria muito mais em gap. Nos Chargers, eu acho que ele chegou a correr mais em gap, mas na temporada passada ele já correu mais em zona também, e a gente viu que ele jogou bem. Então, não acho que será um caso ali de que será que vai acontecer com um jogo terrestre. Acho que não deve mudar muita coisa, não. Vai lá, Julião. Bom, a gente já falou do Russell Wilson, mas quem é o grande sortudo desse ataque, né? Quem é a pessoa que tem mais chance de subir para outro nível com o jogo do Russell Wilson, né? Desse ataque? Eu acho que Courtland Sutton. O Sutton também é um wide receiver que eu gostava muito no processo de draft. E eu acho que ele ainda não teve sorte, sabe? Acho que ele ainda não mostrou o que é o Sutton de verdade. Acho que ele tá tudo bem, ele jogou bem, ninguém falando que o cara é bust, nem nada do tipo. Mas eu acho que ele tem talento para dar um passo a mais, né? Então faltava alguém para extrair isso aí dele, né, Felipe? Eu acho que ele vai ser o grande nome aí do ataque dos Broncos, né? Em termos de passe, você acha que, de passo, aliás, o Sutton ele é capaz de dar um passo maior do que o Jeudy, por exemplo?
Opa, caiu. Temos um probleminha aqui. Felipe, acho que se desconectou. Mas eu também acho, né? Concordo um pouco aí com o que o Felipe falou. Acho que o Sutton aí tem tudo para ser o cara que vai conseguir dar esse maior salto, né? A gente espera também do Jeudy, né? O Jeudy é um cara que a gente espera que solte aí as correntes que seguravam ele aí, e de fato ele avance bastante, né, Júlio e William? Sim, até sem o Tim Patrick, né? Acaba que o Jeudy vai acabar jogando mais, né? Porque a gente já viu grandes jogos do Sutton em Denver, né? Mas ainda a gente não viu um grande jogo do Jeudy ainda, né? Poderia dizer, né? Então essa que fica a dúvida. Mas se o Sutton tem uma capacidade de dar um salto maior, eu não sei nem o que esperar. Porque eu já acho ele muito bom. Eu acho que na mão do Russell Wilson ele pode se tornar uma estrela, assim. Mas eu não sei se eu estou empolgado, mas eu tenho muita expectativa. Ao Jeudy aí, em comparação, eu acho que o Jeudy eu fiquei um pouco decepcionado com ele, assim, até aqui, sabe? Acho que a carreira dele não tá do jeito que eu imaginei que seria lá quando eu fiz a avaliação, apesar de que eu era considerado um hater do Jeudy, assim, sabe? Achava que ele tinha um hype muito excessivo e talvez eu estava errado porque eu tinha que ter jogado ele um pouquinho mais para baixo, porque acho que na NFL ele não mostrou coisas assim que realmente me chamasse a atenção que esse cara pode ser uma estrela. O Sutton mostrou, ele ainda não. E daí eu acho que algumas questões ali com o Jeudy que antes ali, até no college, eram bem elogiadas, né? Acho que talvez a principal característica dele saindo do college era, nossa, como ele é um bom route runner. E aqui ele, não sei, ele parece que tem tomado alguns erros de route running que me incomoda. Então, eu me empolgo um pouquinho menos aí com o Jeudy. Acho que o Sutton tem um potencial maior aí que ele. Maravilha. Voltando sobre o Nathaniel Hackett, a gente tinha falado, uma comparação que a gente faz é muito com o Vic Fangio também, que eles são estilos bem diferentes, né? O Fangio é aquele cara mais old school, mais contido, não podia ter música no treino, e o Nathaniel é completamente diferente, é música, ele fora dos jogos, ele cria laços, assim. E no seu caso, que você já jogou futebol americano, assim, qual é a sua visão e se você acha que qual que você prefere e qual que você acha que se adequa mais à NFL hoje em dia, assim, se tem muita diferença? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer pela parte do jogou futebol americano, que eu acho que é um eufemismo gigantesco, mas enfim. Eu sou, cara, eu sou filho de Ken Newton, podemos dizer assim. Ken Newton chegava nos treinos, colocava música, ficava dançando, tinha muita gente que ficava criticando, né? Deixa não sei quem. Cara, eu acho isso uma palhaçada assim, gigantesca. Eu acho que para você jogar bem, você tem que estar se sentindo bem, despreocupado, leve. Sou 100% a favor de musiquinha, tranquilidade, deixa o clima descontraído. Não é porque você está ouvindo música que você está desconcentrado, às vezes, muito pelo contrário, às vezes te faz focar mais. E eu acho, e agora tem o Matt Rhule, por exemplo, como treinador, que essa semana também foi um debate muito grande, que um dos wide receivers fez o touchdown, foi comemorar, fez dancinha, ele entrou lá, fez um escarcel, que não era para fazer isso, não sei o quê. Cara, encheção de saco assim, para resolver outros problemas que você tem, deixa os jogadores se divertir, porque isso daqui é bom para o grupo, eles vão se conectar mais, vão criar uma química mais interessante. Então, cara, você cortar isso eu acho péssimo. Não gosto dessa filosofia meio old school, não, tem que treinar muito sério, não sei o quê, sem brincadeirinha. Eu sou mais Team Hackett nesse caso, assim, 100%. Deixa os caras serem eles de maneira natural, né? Deixa eles players first Deixa os até caras nisso. Né?
Deixa os caras brincar. Por enquanto é só o training camp, né? Tá com o público lá, tem que fazer valer a visita dos caras também, né? Então deixa o pessoal se divertir, enfim, né? Exato. Colocar um produto legal aí pra galera que foi assistir os training camps e pra galera que tá cobrindo também, que não deve ser fácil cobrir essa época também, embora esteja cada vez melhor, mas não deve ser fácil. Por exemplo, Sam Darnold nunca fez uma gracinha no treino. Ajuda alguma coisa? Nem no jogo, né? Nem no jogo. Então, assim, cara, para. Felipão, para a gente entrar na reta final aqui, uma pergunta que a gente tradicionalmente coloca aqui no Mayra Brasil Talk, né? Falar em termos de mercado brasileiro, né? Você que está aí na produção de conteúdo, tem uma visualização do negócio no Brasil aí muito mais específica, muito mais dentro do que a gente tem, né? Teve uma pesquisa que a gente buscou aqui e achou alguns anos atrás que mostra que o Brasil é o segundo país, né? Fora dos Estados Unidos, é o segundo país que mais consome a NFL, né? Ficando atrás aí somente do México, né? E agora a gente tem visto essas ações, né, da NFL em jogos em outros países. A Alemanha entrou esse ano, né? A gente já vê tradicionalmente aí México, no Reino Unido. Queria ver aí como que você acha, né? Nos próximos anos aí, se o Brasil realmente está batendo a porta aí para ser um mercado para trazer jogo, né? Esse ano o Dolphins escolheu o Brasil para desenvolver, né, em termos de torcida, enfim, merchan e tudo mais. Mas será que um jogo no Brasil é um sonho ainda muito distante ou você acha que está um pouco mais próximo? Não, tá bem próximo, eu acho, cara, tá bem próximo. Eu acho que não é nem questão de se vai acontecer, é quando. Acho que tá batendo na porta. Se eu tivesse que apostar aqui, acho que não demora uma Copa do Mundo aí pra gente ter a notícia que vai ter um jogo no Brasil. Porque já se tem um pouco da NFL dando uma instigada muito forte aqui no Brasil para passar batido. E, pô, não importa qual estádio a NFL colocar um jogo aqui. Tem alguma dúvida que esse jogo vai lotar? Nenhuma. Coloque no de maior capacidade, por gentileza, né? Para ter mais ingressos para nós. Maracanã, provavelmente, se tiver que acontecer. Eu chutaria Maracanã. Deve ser Maracanã, ainda mais por ser Rio e ser até para os estrangeiros, os próprios americanos virem para cá. É muito mais fácil de vender isso daí para os americanos curtirem um final de semana no Rio de Janeiro do que em São Paulo, né? Então, eu acho que está bem próximo, sim, e estou empolgado para estar lá. Vai ser um momento único, eu diria, quando tiver. Tenho certeza que vai ter muito produtor de conteúdo lá se reunindo nos bares ao redor do estádio, fazendo muita coisa maneira. Acho que está chegando a nossa vez. Bom ouvir isso, né? A gente também tem bastante ansiedade para esse dia acontecer, né? E queremos estar lá também acompanhando, seja lá qual for o jogo, né? Muitas vezes a gente já ouviu falar de Pro Bowl, né? Ouvimos falar de jogo de pré-temporada, mas seria legal ter uma temporada regular e um jogo à vera valendo mesmo para a gente poder prestigiar, né? Um Broncos e Panthers, né? Já pega as dois lá. Olha aí. Ia ser bom. Mas é bem provável que vai ser Dolphins, né? Estando aqui aí, não sei. Imagina um Dolphins e Patriots aqui. Acho que Dolphins e Patriots não vai ser porque a rival de divisão, os Dolphins não vão querer trazer um jogo aqui de rivalidade, né? Porque daí perde o jogo em casa. Sim. Mas são dois mercados gigantes no Brasil também, né? O Dolphins desenvolvendo e o Patriots é enorme. Exato. E praticamente jogaria como visitante, né? Se o Dolphins escolhesse jogar como visitante. Certamente jogaria como visitante. Deve trazer um Dolphins e algum time da NFC, alguma coisa nesse sentido, eu imagino, né? Porque daí dá uma dividida maior. Muito bacana. Felipe, obrigado pelo bate-papo aí, pela participação no Mayra Brasil Talk. Foi um prazer recebê-lo aí. Agradeço por ter aceitado o nosso convite. Portas abertas aí sempre que quiser voltar aí participar, falar de NFL com a gente. Então fica aqui o meu agradecimento aí. Muito obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Sempre precisar aí, estamos aqui. Falar de futebol americano é sempre bom demais. Valeu também, William e Júlio. E aí a toda a nossa audiência do Mayra Brasil. Estaremos aí com lives e muito mais conteúdos para vocês aí essa semana. Então, continue acompanhando com a gente. Valeu!